Ana, um público menor do que as últimas manifestações, mas acho que discursos, como ressaltou o Consta, mais certeiros, né? Mais objetivos. Lacombe, olha, eu acho que estava cheio, estava lotado, né? Muitos se prendem ou até porque o outro lado hoje não consegue colocar 800 mil pessoas numa live sequer. A live do Lula foi cancelada porque ele não conseguia colocar 1.000 pessoas numa live, que você não sai da sua casa, quiçá as ruas. Estava muito cheio, o brasileiro já entendeu o que está acontecendo, o brasileiro não vai esquecer, o brasileiro de bem, né? Não vai esquecer o nome do Clériston da Cunha. Eu escrevi essa semana na Revista Oeste, agora na edição de sexta-feira, um artigo exatamente para ser traduzido para o inglês, é só sobre o Clesão, a cronografia, tudo, todos os eventos ali listados, todos os pedidos de habeas corpus, todos negados, foram 7 ao todo. Eu conversei com o doutor Ezequiel, o advogado dele, pedi os documentos, olhei todos os documentos, coloquei os documentos no meu artigo exatamente para ser traduzido para o inglês, porque quando você olha os documentos, quando você monta o quebra-cabeça Clériston da Cunha ali diante dos seus olhos, como, por exemplo, na consulta médica dele, que estava marcada para 30 de janeiro de 2023, ali, naquele atestado, o primeiro, pedindo para ele sair da prisão, estava escrito: em função da gravidade do quadro clínico, risco de morte pela imunossupressão e infecções, solicitamos agilidade na resolução do processo legal do paciente. Depois você pega os documentos do dia que ele foi preso, ele simplesmente obedeceu, ele entrou, ele chegou depois que a manifestação já tinha sido, já estava tudo calmo. Ele chegou por volta das 17 horas. Então, assim, o caso do Clériston da Cunha é uma página nefasta na história do Brasil, e isso não pode ser esquecido e não vai ser esquecido. Dito isso, sobre a manifestação, eu comentei sobre o meu artigo exatamente para ir com o discurso do Nicolas. Eu acho que o Clériston é o personagem do dia de hoje, é o personagem do pedido de anistia, porque foi um morto político, e como Augusto muito bem fala, é um corpo que ficará estendido para sempre ali na porta do Supremo Tribunal Federal. E aí, Lacombe, o discurso do Nicolas, para mim, foi muito enfático, foi muito importante, assim como o do governador Tarcísio, do presidente Bolsonaro, então, foi um discurso muito contundente. E aí eu queria pedir para a nossa produção colocar essa foto, exatamente, que para mim foi a foto da manifestação, o governador Tarcísio, o Nicolas, o deputado Nicolas e o presidente Bolsonaro, porque nós temos visto nas últimas semanas seríssimas tentativas de dividir esse núcleo. Pode deixar na tela, Franco, por favor. Seríssimas tentativas de dissolver isso aí que a gente está vendo. Disseram insistentemente que isso aí tinha acabado. E, no entanto, os 3 estavam ali, sob o comando do presidente Bolsonaro, que é o nome hoje que eleva a direita no Brasil. Mas e se o Bolsonaro continuar inelegível? Então a gente cruza essa ponte quando a gente chegar lá. Obrigada, Franco. Existe hoje no Brasil uma vontade muito grande de abocanhar certas áreas por puro poder. E muitos abusam disso, dizendo que fazem o que fazem para proteger o presidente Bolsonaro. Essa foto, para mim, é um esparadrapo na boca de muita gente que quer dividir um núcleo que é fiel ao presidente Bolsonaro, que é grato ao presidente Bolsonaro, que sabe que o nome para 2026 é do presidente Bolsonaro,
Então, muito cuidado com o que vocês leem, vou colocar aí uma palavra das redes sociais, né? Com as tretas das redes sociais, porque essa foto está aí, os três ali, lutando pelo Brasil, lutando pela anistia. Tenho certeza que se a deputada Bia Kicis estivesse com a saúde boa, ela estaria nessa foto também. Então, muito cuidado, porque muita gente, com a desculpa, sob o manto de proteger o presidente Bolsonaro, vai querer implodir esse núcleo fiel ao presidente Bolsonaro e que é muito importante para o Brasil. Eu vou pular, então, a deputada, me desculpa, vou passar então para o deputado Nicolas Ferreira para comentar, porque realmente há uma tentativa de implodir, né, uma força que estava muito mais coesa. A gente tem visto aí há semanas isso, deputado. O que o senhor pode dizer sobre essa guerra contra o senhor, uma tentativa de separá-lo do presidente Bolsonaro, de dizer que o senhor está trabalhando contra ele por vaidade? O que o senhor pode dizer sobre isso? Esses dias um jornalista me falou assim: você teve atritos com o Bolsonaro? Eu falei assim: você é casado? Aí ele: sou divorciado. Eu falei: pois é. Então, pelo visto, já teve atrito, né? Então, se você tem atrito com as pessoas que você mais ama, é natural que você também tenha nos seus relacionamentos profissionais. E a minha relação com o Bolsonaro, ela de fato, eu acredito que excede a própria questão profissional, até mesmo porque ele é uma inspiração para mim. Eu entrei na política, indo às manifestações do impeachment da Dilma, e ele, enfim, desde aquela época, com suas posições, né, contundentes, foi ganhando espaço, principalmente entre os mais jovens, e eu era ainda mais jovem naquela época. Então, uma pessoa que a todo tempo, seja em debates, seja em plenário, o último, penúltimo vídeo que eu postei aí foi com todos os deputados ao redor de mim ali no plenário e fazendo, né, a defesa exatamente dele sobre esse golpe, né, EAD, golpe à distância que ele deu lá dos Estados Unidos. E só esse vídeo alcançou mais de 25 milhões só no Instagram. Ou seja, esse tipo de, digamos, não tretas, porque eu acredito que muitas das vezes é algo extremamente estratégico para poder dividir uma direita que, enfim, precisa, obviamente, ser ainda mais coesa, ainda mais bem estruturada, ainda mais organizada. Isso, eu confesso que eu não perco meu tempo assim. Eu acho que as pessoas veem árvores pelos frutos. Eu não me coloco nunca numa posição de que estou sempre certo. Pelo contrário, sou extremamente jovem, sou um dos mais, acredito que inexperientes ali no cargo que eu ocupo, mas uma coisa é fato, eu sou uma pessoa que eu tenho algo dentro de mim muito fixo, que é fazer o que é correto, é fazer o que é aquilo que eu acredito que está no meu coração, de fazer o que é certo. E a minha relação, não somente com o Bolsonaro, mas também com a própria Michelle, com os meus demais colegas e amigos ali do PL, é sempre uma relação de sinceridade, de transparência, e com o Bolsonaro não seria diferente. É claro que o presidente tem uma posição assim, né? Ele é mais durão, assim, torrão, mas eu não deixo de falar. Inclusive, isso que Rodrigo Constantino pontuou, e muito bem, sobre a própria questão da pauta, de, enfim, da manifestação que estava marcada há bastante tempo com a pauta fora Lula, e aí depois modificou. Eu fui um daqueles que, olha, coloquei um ponto divergente. Falei, pessoal, eu acredito que, enfim, talvez não seja a melhor estratégia, posso estar errado, mas essa pauta ela é convergente. O brasileiro vai para a rua quando ele sente falta, né, no bolso, quando ele sente o ovo caro, quando ele sente enganado por uma promessa de picanha e agora o café está praticamente quase que no preço de uma picanha. Então, esses foram os pontos que foram colocados, e óbvio, existem pessoas que não têm, enfim, mais nada a oferecer do que uma certa, enfim, lealdade falsa ao presidente e acaba atrapalhando. Mas como eu já deixei bem claro nas redes e somente no Twitter, e hoje deu para perceber que o Twitter não é a bolha da bolha da bolha, né? Porque eu fui extremamente bem recebido, ovacionado no Rio de Janeiro, fico muito feliz por isso. Enfim, sigo o meu trabalho porque eu acho que nós temos um inimigo extremamente poderoso, organizado e que destrói vidas. Quando eu digo fora Lula, Lacombe, eu não digo somente fora Lula agora ou fora Lula em 2026. É um fora Lula pelo tudo que ele representa. É um fora Lula por toda a corrupção, por toda a degradação moral, degradação ética,
a falta de compromisso com o pagador de impostos, com as pessoas que trabalham 8, 12 horas por dia para poder sustentar, por exemplo, a Janja, para poder sustentar os ministérios que não são técnicos e muitos, inclusive, só pensam nos seus próprios interesses, têm destruído o Brasil. É um fora Lula pela Amazônia, está alcançando um recorde gigantesco de queimadas, é um fora Lula pelo ministro dos Direitos Humanos, que saiu sobre alegações de abuso sexual, né? Um fora Lula pelos demais insulina, né? Tá faltando aqui nos postos de saúde do nosso país. Então, enfim, eu acho que a pauta, obviamente, ela é extremamente urgente. No segunda parte agora da minha resposta, é extremamente urgente, extremamente importante. Não é uma luta que começou agora. Eu visitei a Papuda enquanto, inclusive, o Clezão estava preso. Fui, infelizmente, depois no enterro dele. Depois disso, ficamos 6 meses, né, na CPMI defendendo não somente o presidente Bolsonaro, mas seus aliados que estavam presos, estavam sendo perseguidos. E, enfim, é uma luta de bastante tempo. Dia 25 de fevereiro, também fomos na Avenida Paulista para poder, enfim, defender o presidente Bolsonaro e também os presos do dia 8. Então, hoje foi mais um dia de luta para mostrar que essas pessoas que não têm voz precisam ter voz, e nós que temos a nossa liberdade precisamos lutar por aqueles que ainda não têm.